Queridos irmãos, eu sou o diácono Marlon Alexandre e estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Peço que você curta este vídeo, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, que você possa divulgar a palavra de Deus, espalhando este vídeo para as pessoas que você conhece. Então vamos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, a fama de Jesus, os seus milagres, as suas palavras, estavam se tornando conhecidas pelo governador Herodes. Herodes disse então aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os seus poderes miraculosos atuam neste homem. De fato, Herodes havia mandado prender João Batista, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, pois o tinha como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que Herodes prometeu com juramento diante de todos a dar a ela tudo o que ela pedisse. Então, instigada pela mãe, ela disse a Herodes: dá-me aqui, diante de um prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento que ele havia feito diante de todos, ele resolveu atender o pedido dela. Então, mandou cortar a cabeça de João Batista no cárcere. A cabeça foi trazida para a moça num prato, e esta entregou à sua mãe. Então os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram, e depois foram até Jesus contar tudo o que havia acontecido. Queridos irmãos, apesar deste evangelho ser grande, ter 12 versículos, a gente percebe ali que a mensagem que ele quer nos trazer é que, infelizmente, aqueles que são de Deus, como no caso João Batista, aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que buscam o reino de Deus e buscam espalhar esta graça para as pessoas, infelizmente são perseguidos, como o foi João Batista. João Batista ele teve a coragem de falar para o governador Herodes que ele não tinha o direito de ter Herodíades como esposa, a esposa do seu irmão. Então, ele tem coragem. O profeta, como João Batista, tem coragem. Nós temos que ser profetas, porque somos batizados. Temos que ter coragem de denunciar o que está errado. Nós não temos que ter medo. João Batista não teve medo. Tantos profetas também não tiveram medo de anunciar o Evangelho, de anunciar a graça de Deus, de anunciar o reino de Deus, mas também de denunciar o que está errado. Veja que o início do Evangelho vai falar que a fama de Jesus está se espalhando e chega nos ouvidos de Herodes, o governador. A fama e os seus milagres, Mas não é uma fama de como se fosse um artista, não. É porque ele realiza tantas maravilhas, tantas graças, Jesus realiza, que a notícia se espalha rapidamente. Se espalha pelas cidades vizinhas, mas também até chegando a outras pessoas de outros lugares, de outras nações. A graça de Jesus chega até as pessoas, a notícia chega, a boa notícia, a boa nova, o seu evangelho. E chegou nos ouvidos de Herodes, o governador tão terrível, que era aquele que massacrava, que matava, que não tinha escrúpulos, Ele fazia coisas horríveis e por isso foi afrontado, por João Batista. Então, o Evangelho de hoje ele quer nos ensinar isso. Nós não temos que ter medo como João Batista não teve. E que, infelizmente, por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, muitos são perseguidos. Muitos, além de serem perseguidos, são martirizados, como João Batista o foi. João Batista, que era primo de Jesus, Jesus fica muito triste quando recebe a notícia que o seu irmão havia morrido. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabia que aquele que prega a palavra ia beber do seu cálice, como João Batista, como futuramente,
a gente vai percebendo que os apóstolos passam pelo mesmo martírio e que até hoje, ainda hoje, né, estamos em 2024, ainda hoje muitos são perseguidos por causa da palavra e são mortos por causa da palavra de Deus. O Evangelho, ele quer nos trazer esta imagem, esta situação. E a gente tem que entender, nós temos que compreender que não devemos temer, não devemos ter medo, não devemos ter medo porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, ter medo de quem e de quê? Não devemos ter medo, porque Deus está conosco. Deus é o nosso Senhor e a nossa vida é toda dele. Quando ele permitir que um sangue seja derramado, né, que um mártir ser martirizado, vai acontecer. E o sangue dos mártires tocam profundamente. O sangue de um mártir, ele toca o coração de muitas pessoas que se voltam para Deus. Então que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar força com o seu Espírito Santo, para que possamos ter coragem de pregar o Evangelho, coragem de anunciar o Senhor e coragem de denunciar o que está errado. Hoje mesmo tem tantas coisas erradas, tantas falsas ideologias, tantos pensamentos destrutivos, anticristãos, tantas imagens que colocam zombando de Deus, zombando da Eucaristia, zombando das coisas do Senhor, e a gente não tem que ter medo de denunciar essas coisas, de que está errado, como João Batista teve essa coragem. Eu peço que Deus te abençoe, te fortaleça, para que você nunca dê as costas para Deus, para que você sempre tenha coragem de anunciar, que você e eu não sejamos omissos, que possamos anunciar a palavra de Deus e denunciar o que é contra a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.